quiser assistir depois vai poder assistir. E quem quiser repetir também, quem tiver chegado atrasado, quem não tiver participado da aula, essa aula vai ficar disponível no GR8. Eu vou colocar ela lá na sexta-feira, que é o meu dia de postagem, tá? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. E aí vocês vão me dizer se vocês vão ver a minha tela. Espera aí, pessoal, deu um... Não é artrópodes. Vocês estão vendo uma tela minha aí escrita adolescência? Sim ou não? Sim, tá bom. Obrigada, Elisa. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre a adolescência. Aí tem um grupo, né, de crianças, pré-adolescentes aí, que eu escolhi para ser a capa desse slide. E para começar, então, eu reafirmo, vocês são adolescentes. A adolescência é uma fase, assim... Professora, Pode falar. não apareceu para mim. Tá Não na está tela da escrito... pasta aí. Não está aparecendo a adolescência aí, não? Tá aparecendo só as suas pastinhas, as coisas que a senhora tem. Ah, tá. Não, Não então eu mexeu vou... ainda no slide. Tá bom, obrigada. Obrigada, viu? Vamos ver se agora dá certo. E agora? Estão vendo aí a tela com as crianças pré-adolescentes? Aham. Sim, agora tá dando para ver. Que bom, obrigada. Então vamos lá. Vamos falar sobre a adolescência, né? Essa fase linda que vocês estão vivenciando. É uma fase ainda que demora a passar. E eu lamento assim que vocês estejam em pandemia, em distanciamento social, nessa fase em que o ser humano precisa tanto dos iguais, sabe? Nós somos seres sociais, nós precisamos conviver com os iguais. E na adolescência, gente, é muito importante a presença dos iguais na nossa vida. E aí, nesse momento de pandemia, de distanciamento social, todos nós, né, estamos assim, impedidos, estamos impedidos mesmo, né, de estarmos próximos uns dos outros. Todas as pessoas estão sendo afetadas no mundo inteiro. E todos estão sofrendo de alguma maneira, de maneira financeira, emocional, física. O mundo inteiro está abalado pela pandemia do Covid-19, mas, assim, pensando no emocional, a criança e o adolescente, que são seres em formação, apesar que a criança menos, sabe? A criança sofrendo menos que o adolescente. O adolescente é o ser que mais está sofrendo na pandemia de forma emocional, porque o adolescente precisa dos iguais. Ele precisa ter os seus grupos de amigos, ele precisa conviver com esses grupos, ele precisa estar próximo desses grupos. A gente tem, nesse momento, as redes sociais que nos aproximam, isso é muito bom. Então, nós temos celular, computador, né? As redes nos aproximam, isso ajuda. Mas o adolescente, ele precisaria mais, né? Ele precisaria ter esse contato mesmo com os amigos, de sair com os amigos, de rir com os amigos, de fazer coisas diferentes com os amigos, e nesse momento a gente não está podendo. Então, assim, é lamentável que vocês estejam na adolescência nesse momento de pandemia, e também a gente pode pensar, assim, agradecer, ser grato por termos as redes sociais e por estarmos vivenciando uma fase assim, um momento do planeta Terra que vai ficar marcado para a história, né? E que a gente vai poder contar para as futuras gerações. Então também isso chega a ser um privilégio, né? É a gente poder dizer, não, eu era adolescente em 2020, na época da pandemia, eu fiz isso e aquilo outro, a escola ficou desse jeito. É uma experiência única, né? Porque a última pandemia tem mais de 100 anos que ela aconteceu e era um mundo, era tudo diferente. Então, assim, a gente vai poder tirar boas histórias desse momento, mas eu confesso, assim, que eu
Eu entendo que não é fácil para o adolescente hoje estar em distanciamento social, mas é uma necessidade, né? Então, a adolescência, ela é o período de transição entre a infância e a fase adulta. É um período caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento emocional, desenvolvimento sexual e desenvolvimento social. E pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. Então, é esse período de transição onde há muitos impulsos de desenvolvimento. Você está tendo impulso de desenvolvimento físico, social, mental, emocional, sexual, e tudo isso, e existem esforços de vocês para alcançar as expectativas da sociedade em relação ao futuro de vocês, porque isso está sendo construído, né? A adolescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo consolida o seu crescimento e a sua personalidade, obtendo progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu grupo social. Então, vocês estão num momento de consolidação do crescimento e consolidação da personalidade de vocês, o que é algo assim, né, precioso, porque o que você está vivenciando desde o seu nascimento até finalizar a sua adolescência vai trazer o adulto que você vai se tornar, porque você está consolidando tudo isso nesse momento e progressivamente, igual agora vocês são estudantes. Você está estudando para alcançar um dia sua independência econômica, para você se integrar em algum grupo social que você tenha admiração, afinidade. Então, isso está sendo construído em você. Os limites cronológicos da adolescência, eles são definidos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, entre 10 e 19 anos. E pela Organização das Nações Unidas, a ONU, entre 15 e 24 anos. Critério este usado principalmente para fins estatísticos e políticos. Usa-se também o termo jovens adultos para englobar a faixa etária de 20 a 24 anos de idade. Atualmente, usa-se mais por conveniência agrupar ambos os critérios e denominar adolescência e juventude ou adolescentes e jovens em programas comunitários, englobando assim os estudantes universitários e também os jovens que ingressam nas Forças Armadas ou participam de projetos de suporte social, denominado de protagonismo juvenil. Nas normas e políticas de saúde do Ministério de Saúde do Brasil, os limites da faixa etária de interesse em relação à adolescência são as idades de 10 a 24 anos de idade. Para a pediatria, para os pediatras, então a adolescência vai para as mulheres dos 10 aos 24 anos de idade, para os homens dos 12 aos 24 anos de idade. Então, o rapaz, a criança do sexo masculino, ela começa a vivenciar essas mudanças no corpo a partir dos 12 e no sexo feminino começa a partir dos 10. Mas os 24 anos, então, para a pediatria, pensando em mudanças neurais e hormonais, mudanças físicas, essas mudanças vão se finalizar com 24 anos de idade aproximadamente. Então, a puberdade é o fenômeno biológico que se refere às mudanças morfológicas e fisiológicas, quer dizer, forma, tamanho e função, resultantes da reativação dos mecanismos neurohormonais. Pessoal, não são apenas os hormônios que fazem com que nós sintamos o que nós sentimos, que fazem com que a gente
esteja vivendo como estamos. As pessoas às vezes resumem a adolescência falando apenas de hormônios, mas não são apenas os hormônios. Está acontecendo um monte de mudanças, além de mudanças hormonais, um monte de mudanças neurais. Os neurônios da criança e do adolescente, eles vivenciam uma situação assim plástica, uma capacidade de mudança muito grande, e essas mudanças são intensas no adolescente. Então, não são apenas mudanças, alterações hormonais, mas também alterações neurais. Então, o encéfalo, que é essa parte do sistema nervoso central, ela está sofrendo grandes mudanças no adolescente, fazendo com que ele, então, esteja ali com possibilidades de infinitas, né? Criatividade, vontade, tudo que vai acontecer nesse adolescente, de enxergar um mundo diferente, de sonhar um mundo diferente, de querer ser diferente daquilo que ele observa nos adultos, principalmente nos adultos que ele convive. Tudo isso são mudanças hormonais e neurais, não apenas hormonais. As pessoas resumem muito aos hormônios, mas não. Os neurônios também estão vivenciando muitas mudanças nesse momento. E aí, eu vou finalizar esse slide para dizer algumas coisas. Na adolescência, pessoal, eu faço um curso, como eu disse, sobre adolescência com uma pediatra e uma psicóloga. E aí a doutora Juliana Franco, ela está no Instagram. Ela diz que o adolescente é como uma Ferrari sem freio. O adolescente, ele precisa de muita adrenalina. Ele precisa para ele se sentir vivo, porque é uma fase de muita potência na nossa vida. Na verdade, a fase mais potente da vida do ser humano é a adolescência. Então, nessa adolescência, que fica aquele poder criativo intenso, eu fico observando aqui meus filhos, né? Eu tenho uma filha com 11 anos, está na pré-adolescência, mas ela, assim, ela está numa fase tão criativa, tão impressionante. Tem época que mexe com vela, mexe com pintura e decora e inventa. E essa criatividade vai demorar alguns anos ainda para isso passar. É maravilhosa. O adolescente, nesse momento, ele, assim, muitas vezes ele decide, né, a profissão que ele quer seguir, ele decide coisas importantes para o seu futuro, que ele decide não porque ele está sendo pressionado, não, a pressão também existe, mas porque ele se identifica com tantas coisas maravilhosas, ele aprende de maneira tão fantástica, né, desde a criança, mas o adolescente também. Então, é uma fase assim, muito bonita, em que vocês estão vivenciando em momento de pandemia, né? Infelizmente. E aí, eu quero acrescentar que essa fase tão potente, essa Ferrari sem freio, que precisa de tanta adrenalina para sentir vivo, é o momento em que o ser humano, na adolescência, é o momento em que o ser humano corre muitos riscos. Porque como ele precisa de muita adrenalina para sentir vivo, para sentir aquela taquicardia, aquela emoção, aquela vontade de viver, ele precisa de mais adrenalina do que as outras fases da nossa vida. Então, é nesse momento que os adolescentes, então, descobrem os esportes radicais, eles amam, né? Vocês amam. Gostam daqueles parques de diversão com aqueles brinquedos que a gente quase morre, né? Aqueles brinquedos impressionantes, põe a gente cabeça para baixo, que são rápidos e tudo mais. Os adolescentes, eles precisam, então, dessas emoções. E aí, pessoal, existe um mercado querendo tornar esse futuro adulto num ser viciado. Então, como nós sabemos que na adolescência o adolescente precisa de mais adrenalina do que em outras fases da vida, e ele precisa de emoções intensas, né? Porque ele é como uma Ferrari sem freio.
Existe, então, adultos do mal que querem viciar esses adolescentes em diversas coisas. Que é o vício? O vício é aquilo que você faz que te dá muito prazer quando você faz. Então, tudo que te dá muito prazer quando você faz pode se tornar um vício. Você experimentou uma coisa, você sentiu uma sensação maravilhosa, fantástica. Cuidado, porque aquilo pode te viciar. Se for algo que você já sabe que se você ficar viciado, você vai ter grandes prejuízos na sua vida, não experimente, não continue, porque o vício vai vir. A gente já tem uma lista de coisas que nós sabemos que viciam, vou falar já já. Então, entenda que você seria como uma presa fácil, sabe? Existem adultos dispostos a viciar. Eles sabem que o adolescente precisa de mais adrenalina, que o adolescente precisa de grandes emoções, e aí ele atrai esses adolescentes com coisas que dão muito prazer a esses adolescentes, para esses adolescentes ficarem viciados, então, naquilo que está sendo oferecido. Porque quando o vício vem, gente, aí o vício é incontrolável. O vício, quando você é viciado em alguma coisa, quando você não tem aquela coisa, sente-se dor de cabeça, mal-estar, tremedeira, irritação, tudo de ruim, sabe? E a pessoa fica tão desesperada para ter aquilo que faz ela se sentir bem novamente, que ela faz qualquer coisa para conseguir aquilo que dá o prazer que ela sente ao ter aquilo. Tá? Então, o que são coisas que nós já sabemos que viciam, né? Jogos eletrônicos viciam, as telas viciam, telas em geral, né? A tela dos tablets, do celular, da TV viciam. Nós sabemos que nos dão tanto prazer que esse prazer, gente, o prazer é a nossa motivação de viver. O bebê, desde quando nasce até a morte, todo ser quer viver em busca do prazer que as coisas podem dar. Você não quer fazer coisas que te dão tédio, coisas chatas, coisas... Não, você não quer. Você quer fazer aquilo que te dá prazer. Só que a gente descobre com o passar do tempo que não dá pra gente viver só de prazer. Não dá pra gente viver só fazendo aquilo que a gente gosta. Isso seriam apenas os nossos direitos, né? Mas a gente tem deveres também, temos obrigações, temos coisas que não são tão legais, mas que a gente vai ter que fazer para a gente depois alcançar aquilo que nos dá o prazer de que necessitamos. Então, a escola hoje tem esse desafio. A escola compete com coisas prazerosas demais e ela é muito entediante na vida da criança e do adolescente. Quando a gente pensa nas telas, né, nos filmes, nos jogos, nos parques de diversão, nas coisas maravilhosas que o mundo nos oferece, a escola parece algo meio chato, né? Algo meio entediante, aquele professor lá naquele quadro, falando, aquela sala estática, né? As telas têm movimento, têm cores, têm brilho, tem todo um negócio que faz a gente se sentir bem, e a sala não tem isso. Então, um dos desafios da educação no mundo, não é só no Brasil não, e desafio do professor é isso, é fazer com que o aluno tenha um pouco de prazer naquilo que se é passado. Não tem como ter só prazer, né? Mas a gente tenta ter um pouco para que esse aluno consiga frequentar a escola e construir o futuro dele que vai levá-lo aos prazeres que ele deseja. Através do emprego que ele vai alcançar, da faculdade que ele vai alcançar, da família que ele vai construir. Então, nós vivemos em busca de prazer. O bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a gente só quer fazer o que nos dá prazer. Mas a gente entende, com o passar dos anos, que outras coisas também são necessárias de serem feitas. Então, voltando aos vícios. O vício é algo, então, que você faz que te dá muito prazer e que você vai buscando sempre, até ficar viciado. O que nós sabemos que vicia? Cafeína vicia.
Cafeína dá prazer no cérebro e faz a gente ficar em alerta, faz a gente ficar desperto, faz a gente se sentir bem. E tudo que faz nós nos sentirmos bem pode nos levar ao vício. Então, a cafeína que está no café, que está na Coca-Cola, na Pepsi, vicia. Nós já sabemos que vicia, que traz esse prazer ao cérebro. Comida vicia. As indústrias alimentícias já sabem que existem substâncias que elas colocam nos alimentos que nos dão muito prazer, que nos dão uma sensação muito gostosa. Então, alimentos fritos, com muito sal, muito açúcar, muitos condimentos que nos dão aquela sensação deliciosa ao comer, eles são viciantes. Eu lembrei agora daquele programa, como é que chama, gente, dos obesos? Meu Deus, falei agorinha dos Quilos Mortais. Então, o programa Quilos Mortais é um programa que tem no YouTube, se alguém quiser assistir, ele é em torno de 1 hora contando a história de vida de uma pessoa que se tornou obesa mórbida. Uma pessoa que se tornou assim, uma pessoa que tem mais de 300 quilos e o programa ajuda pessoas assim, com mais de 300 quilos. Tem o doutor Nausarada, que é um endocrinologista que vai talvez fazer uma cirurgia bariátrica nessas pessoas que estão ali precisando de ajuda e estão à beira da morte. E aí lá no programa Quilos Mortais mostra problemas que aconteceram na vida da criança ou do adolescente que fizeram com que ele descobrisse na comida o maior prazer da vida dele. E aí ele vive só por causa, em busca desse prazer que a comida dá e vai comendo, come 10.000 quilocalorias por dia. E aí tem lá 300 quilos, quase 400, coisas terríveis lá. Então a comida vicia. Então voltando, o que vicia? Que a gente já sabe, cafeína que tem na Coca-Cola, Pepsi e no café, comida vicia. Sabemos que a bebida alcoólica vicia, o cigarro vicia. As drogas ilícitas, né? Heroína, morfina, cocaína, LSD, êxtase, são viciantes porque elas dão muito prazer. Existem medicamentos nas farmácias que a pessoa sente tanto bem-estar ao tomar o medicamento que esse prazer que ela sente faz com que ela continue usando e fique viciada. Existem os jogos eletrônicos que viciam. É isso, principalmente. Mas aí existem pessoas também que são viciadas em leitura, em ser o melhor, busca ali tem aquela busca por ganhar medalha, por ganhar troféu, por ser o melhor naquilo que faz. Tem vício em esporte, tem gente que corre todo dia ou que faz academia todo dia, e se não faz aquilo, ele se sente, não é só emocionalmente não, o corpo dele pede para ele fazer. Então, esses são os principais vícios. E aí, vocês que são adolescentes, eu quero assim que vocês fiquem em alerta, sabe? Porque as escolhas que vocês farão nesse momento da vida de vocês são escolhas que poderão influenciar todo o futuro de vocês. Então, cuidado com aquilo que te dá prazer demais, pensando nos riscos que aquilo pode trazer em longo prazo. O que aquilo pode te prejudicar? E eu quero que você lembre-se sempre disso, que as pessoas ficam viciadas nas coisas diversas, é porque aquilo dá prazer. Nós já sabemos, e meu pai fumava, né? Meu pai fumou por muitas décadas e eu implicava com ele, eu era uma adolescente que, nossa, amava demais o meu pai, não entendia para que ele fazia aquilo, né? Eu não era compreensiva com ele, eu pedia para ele parar, a gente brigava, eu pedia para ele parar de fumar, às vezes eu falava, não, então eu vou fumar também, já que é bom, eu fazia coisas de adolescente, de criança, né? Hoje eu cresci, antes dele já falecer, eu já tinha mudado isso e já era mais compreensiva e entendi depois que ele tinha um vício, que ele não conseguia parar. E ele começou pelo prazer que aquilo dava. Então, o cigarro, ele dá prazer, gente. As drogas ilícitas dão prazer. As
substâncias aí que as pessoas às vezes oferecem. Não, experimenta isso aqui para você ver que gostoso e tal. Isso daí é viciante, então cuidado, sabe? A adolescência é essa fase em que há uma necessidade de muita adrenalina, de muito prazer, de muita satisfação, de riscos, né? Então, os adolescentes gostam de velocidade, gostam de esportes radicais, gostam de coisas que os desafiem, mas podem ser coisas que podem trazer riscos para a sua vida e para a sua saúde, sabe? Então, cuidado ali com o que você escolhe que te dê prazer. Existem coisas como o esporte, por exemplo, que é um prazer que vai te trazer um corpo mais saudável, um corpo ativo. É ótimo, né? O prazer da leitura, o prazer do estudo, o prazer de série. Existem muitas coisas que nos dão muito prazer e que não prejudicam a nossa vida. Não prejudicam, mas tem coisas que prejudicam muito. Então, o meu conselho para você é não experimentar. Se você sabe que o cigarro causa problemas respiratórios, amarelamento dos dentes, gengiva fica acinzentada, atrapalha a irrigação sanguínea, é algo assim, né? Hoje nós falamos bem mal do cigarro, mas isso não foi assim na época do meu pai, há 50 anos atrás, 60, 70, se falava bem do cigarro. Mas hoje nós já sabemos que o cigarro ele só traz prejuízos, né? Apesar dele trazer um prazer momentâneo, ele traz muitos prejuízos para a pessoa. Então, aquilo que você sabe que é viciante, você tem que saber, naquilo vicia porque dá prazer. Não tenha dúvida, dá prazer. Não precisa experimentar. Vai sentir prazer se você experimentar. E se você experimentar, no momento da aflição, no momento do tédio, no momento da situação difícil da sua vida, você vai buscar aquilo querendo o prazer que aquilo pode te proporcionar. E aí, por isso que pode se tornar um viciado. Então, aquilo que você já sabe que vicia e que pode prejudicar a sua vida, não experimente. Não experimente. Vai te dar prazer, você vai se sentir bem, você vai querer buscar aquilo sempre que o mal-estar vem. E o mal-estar, gente, vem todo dia para todo mundo. Todo mundo, desde quando a gente nasceu, nós temos frustrações todos os dias. Todo dia. O bebezinho já nasce chorando e ele chora todo dia. E a criança fica frustrada todo dia, o adolescente fica frustrado. Sempre, sabe? Todo dia tem alguma coisinha. A vida não é só de coisa ruim, não, claro. Mas todo dia tem uma coisa que nos deixa frustrado. Tem uma coisa que cai na cozinha, tem uma coisa que quebra, tem uma coisa que estraga, tem uma palavra que alguém te fala, tem uma ligação que você faz, tem uma tarefa que você tem que fazer. Todos os dias nós temos momentos assim de canseira, de frustração, de chateação. E aí, se a gente ficar buscando coisas que nos deem prazer para diminuir aquela insatisfação, mas que podem nos prejudicar futuramente, é melhor a gente buscar outras coisas. Então, você está sentindo um mal-estar? Tem coisas, né? Vai ler, vai jogar, vai tomar um banho, vai fazer uma respiração profunda, sei lá, vai ver o céu, vai fazer alguma coisa assim que te dê prazer e que não prejudique a sua saúde. Porque principalmente os traficantes, eles estão de olho nos adolescentes, porque eles sabem que os adolescentes estão em busca de prazer e aquelas substâncias que eles oferecem, muitas vezes até de graça no início, para tornar a pessoa mesmo ali fisgada, né, por aquilo, é isso, eles querem os adolescentes, que os adolescentes são essas presas fáceis, são essas presas que precisam de adrenalina, que precisa de emoção, e as drogas, tanto as listas quanto as ilícitas, elas dão esse prazer. Então, cuidado. Vou contar aqui uma história para vocês minha. Eu até contei para outra turma, que é a seguinte. Eu já quebrei os meus 2 pés. Quebrei o pé direito e quebrei o pé esquerdo. Quebrei um pé em 2012 e quebrei o outro pé em 2016. Quando eu fraturei um osso do pé, eu fiquei 45 dias em repouso,
sem poder pisar o pé no chão por 15 dias e depois apoiando com bota, muleta por mais 30. Quando eu quebrei o pé, eu ficava o dia inteiro em casa, né? Fica de licença, fica em casa o dia inteiro sentada, com o pé meio para cima, assim, porque incha, dói, é ruim tomar banho, não pode ficar mexendo. E aí, todo mundo saía da minha casa, meu marido saía para trabalhar, os filhos iam para a escola, e aí eu tinha um iPad. Pega os dois pés. Eu não sei o que é isso, Estevam. Depois você explica. Aí, pessoal, quando eu quebrei o primeiro pé em 2012, eu tinha um iPad, um tablet, né? E aí eu descobri nesse iPad, eu nunca tinha jogado na minha vida nenhum jogo eletrônico, até 2012. E aí, tá. Nossa, foi horrível, gente. Obrigada, eu entendi. Então ficou surpresa, tá pega, né? Entendi. Obrigada. E aí, pessoal, quando eu quebrei o primeiro pé em 2012, ficava em casa sozinho o dia inteiro, não podia fazer nada, tinha que ficar sentado. E aí eu tinha então esse iPad e aí eu descobri um jogo, descobri o Hay Day, um joguinho de uma fazendinha. Gente, eu amei tanto esse jogo e fiquei viciada no jogo. Eu jogava todos os dias, enquanto o pessoal ia estudar, trabalhar, eu estava em casa de pé quebrado jogando, né? E eu jogava e a minha fazendinha crescia e ficava linda e tinha prêmios e eu mudava de nível. Gente, fiquei viciada. E sabe por que eu digo que fiquei viciada? Porque quando o pé sarou e eu voltei a trabalhar, voltei à minha rotina, voltei tudo, quando dava aqueles horários que eu jogava no pé, com o pé quebrado, me dava aquela vontade tão grande de jogar que me dava taquicardia, às vezes me dava um pouquinho de dor de cabeça. E eu não podia jogar porque eu estava trabalhando, estava fazendo as coisas, né? Então eu entendi que eu tinha ficado viciada no Hay Day. E era um vício, né? Assim, nossa, que delícia quando eu podia chegar em casa depois de ter sarado o pé e podia jogar um pouco. E aí fiquei viciada, joguei por um bom tempo, mas aí consegui voltar à minha rotina, fazer as minhas coisas, mas eu precisava jogar todo dia, eu tinha que jogar. Eu tinha que fazer minha fazendinha crescer e ficar linda, porque ela é linda. E aí o vício diminuiu, até que eu não fiquei, aí parou. Só que em 2016 eu quebrei o pé de novo, né? O outro pé. E quebrei, gente, sem nada, não caí, ninguém bateu. Eu quebrei o pé a primeira vez batendo a quina do pé na quina de uma escada andando aqui em casa. E depois eu quebrei o pé no meu primeiro dia de férias num shopping em São Paulo. Eu estava com uma sandália plataforma, eu fui ver uma orquídea e eu virei o pé numa biloquinha daquelas para deficiente visual, aquelas bolinhas, eu virei o pé e fraturou mesmo um osso do meio do pé, em São Paulo. Primeiro dia de férias. Aí, quebrei o outro pé, aí eu voltei a jogar. Ixi, gente, que delícia que era jogar de novo. E jogava, jogava, a fazendinha crescia. E aí eu fiquei viciada de novo. E aí, sarou, eu entendi que eu estava viciada, mas era um vício que não estava atrapalhando, eu conseguia trabalhar bem, cuidar de tudo, né? Da família, das coisas, mas eu, nossa, amava jogar. E hoje nós estamos em 2020, tem 4 anos, né, que eu quebrei o pé pela segunda vez, e eu não tô mais viciada. Tem mais de um ano, na verdade, que eu não jogo o Hay Day, ele tá lá salvo no meu iPad, eu até tenho ele, tem ele aqui no meu celular. E não tô mais viciada, mas eu gosto. Eu sei que se eu pegar para cuidar da minha fazendinha de novo, eu tenho sensações muito gostosas, muito prazerosas, mas eu não estou viciada. Mas eu já fui. Já tive alunos viciados em jogos eletrônicos que às vezes passavam a noite inteira jogando. E é isso, gente. A tela, ela é tão fascinante, ela é tão assim hipnotizante, né? Tem som, tem movimento, tem brilho, tem as etapas que você vai superando. Isso faz bem para a autoestima. É impressionante. Os jogos eletrônicos
são assim um vício mesmo para muitas pessoas. Já tive muitos alunos que aí ficavam jogando, eram viciados em jogos. Aí ia para a sala, aquela sala chata, aquele professor falando lá, tinha sono, tinha tédio, tinha tristeza, raiva, tinha tudo ali. E o vício no jogo era assim, atrapalhava, né? A Isabel tá falando assim, já passo madrugadas lendo, já passei também. Eu tinha uma tia no interior, em Itapirapuã, que quando eu passava as férias lá, ela comprava livros para eu ler. Nossa, eu passava a noite inteira lendo, até acabar. Tava de férias, passava a noite inteira lendo e tinha vigor, né? O adolescente, ele tem vigor, ele tem ânimo, ele tem disposição, ele tem muita energia. E em pandemia, vamos pensar agora na nossa realidade, né? Vocês aí em pandemia, distanciamento social, sem poder ver os iguais, sem poder fazer coisas, né, com os iguais, porque quando a gente não está em pandemia, os adolescentes saem juntos, se divertem juntos, fazem coisas, esportes radicais juntos, aventuras juntos, até algumas vezes coisas arriscadas, né, que até comprometem a vida ou a saúde desses adolescentes juntos. E aí, em pandemia, a gente em casa, uma das situações aí que nós temos são os eletrônicos, né? São os jogos virtuais. E aí eu quero, assim, que você entenda que o seu corpo está numa fase de desenvolvimento que ainda vai demorar a acabar. Esse seu desenvolvimento neural, hormonal, emocional, sexual, um monte de mudanças que estão acontecendo no seu corpo, elas vão demorar ainda para finalizar e você se tornar um adulto que você planeja, sonha e espera. Então, vai até aproximadamente os 24 anos de idade. E aí, nessa fase, você tem que cuidar de você. Está sendo desenvolvida a sua personalidade. Existem coisas que são naturais da idade, que tem adultos que infelizmente não entendem. Aí há muitas brigas, né, em casa, no lar, porque tem adulto que não estudou para entender o desenvolvimento do ser humano, nem da criança, nem do adolescente. E às vezes ele Isso é verdade. então, e às vezes o adulto que não estudou para entender esse desenvolvimento, ele entende que aquele comportamento da criança ou do adolescente, ele acha que aquilo é querer briga, é querer confusão, e não é, né? Às vezes é simplesmente um comportamento natural da idade, que precisa ser um comportamento que precisa ser às vezes orientado com respeito, com gentileza, com carinho. Mas, assim, os adultos, vocês, gente, vocês têm idade para ser tudo meu filho, quase neto, né? Eu e os pais de muitos de vocês, nós fomos criados, assim, num sistema meio bruto, sabe? Onde os pais não estudavam para entender desenvolvimento infantil, nem do adolescente. Os pais não... os pais mandavam e criança não tinha voz e nem vez e tinha que obedecer e era isso, sabe? Não tinha assim, não se tinha respeito pelo desenvolvimento da criança nem do adolescente, não se sabia o que era normal da idade. Agora existe um despertar, sim, singelo de algumas pessoas que estão estudando o desenvolvimento infantil e do adolescente e que estão entendendo que aquele autoritarismo que existia nas outras gerações e que tem gente que vai repassando de geração em geração, que ele não é legal, né? Que desconecta o adolescente da família, que faz com que haja muitos conflitos. Então, assim, eu quero que vocês sejam compreensivos, apesar de que o adulto é que tinha que compreender o adolescente, mas eu vou pedir para vocês assim, serem compreensivos, entenderem que a criação dos pais de vocês foi uma criação totalmente diferente da criação que muitas vezes eles têm vontade de desenvolver com vocês. Então, antigamente se apanhava muito, gritava-se muito, se desrespeitava muito, tanto a criança quanto o adolescente. E hoje, assim, existe um olhar diferenciado para essa criança, para esse adolescente, para a gente ter adultos saudáveis, né?
porque a gente reprimindo, brigando, sendo deselegante, desrespeitoso, é claro que isso vai trazer consequências no futuro desse ser. Mas antes a criança era assim, a criança e o adolescente, eles não tinham voz, nem vez, nem nada. Só quem mandavam eram os adultos, e esses adultos tinham que ser obedecidos, e se não fossem obedecidos, crianças e adolescentes tinham punição, castigo, coisas terríveis. Então a gente está tentando aos poucos mudar isso, mas é preciso estudo, sabe? Não tem como, no automático o adulto quer ser autoritário. Mas quando ele estuda o desenvolvimento da criança e do adolescente, ele reflete que aquele ser ali precisa de amor, de respeito, de carinho, de compreensão. Então é isso. Então, assim, entendam que vocês estão numa fase, parece longa, né? Uma fase na menina começa aos 10 e vai até aproximadamente 24 anos. No menino começa aos 12 e vai aproximadamente até os 24 anos também. Parece uma fase longa, né? Mais de 10 anos de desenvolvimento da criança para o adolescente, mas não é longa. Pensa comigo assim, vamos supor que a gente vai viver aí 70 anos na vida. E a expectativa de vida é até maior que essa, mas vamos supor que a gente fosse viver 70 anos. Do 0 aos 10 anos foi a infância, dos 10 aos 24 a adolescência, dos 24 aos 60, vida adulta, dos 60 aos 70, se morrer aos 70, o idoso. Então, parece que a adolescência é uma fase muito longa, mas não é, quando a gente pensa na vida inteira. A infância, então, 10 anos, a adolescência, 14 anos, a vida adulta foram dezenas de anos. Então, isso que está sendo construído aí, nesses 24 anos, é para esse adulto ser um adulto seguro de si, confiante, que saiba lutar por aquilo que deseja, que faça do mundo um mundo melhor, né? Com a sua simplicidade, com o seu jeito, com aquilo que ele vai descobrir, fazer do mundo um mundo melhor. Ser feliz e colaborar, né, para o desenvolvimento da nossa espécie, da nossa vida aqui nessa terra. Então, entendam aí que tudo que vocês estão vivenciando é natural da idade de vocês. Vocês estão numa pandemia, infelizmente, estão impedidos, né, de fazerem coisas que vocês deveriam ter o direito de fazer, mas não estão podendo fazer por causa da pandemia. Compreenda aí que é necessário esse momento nosso de distanciamento social, vai passar. E aproveite as redes sociais a seu favor, né? Para aprender coisas novas, para se relacionar com quem você gosta, para jogar também, para assistir séries legais, tem filmes fantásticos, séries maravilhosas. Então busque aí ter satisfação e prazer diariamente, mas entenda que todos os dias nós temos frustrações, faz parte da vida, todos nós temos frustrações e precisamos buscar, né, maneiras aí da gente se sentir bem, apesar de tudo que a gente está vivenciando no momento. Então é isso, gente. Conta pra mim aí o que vocês acharam dessa conversa. O que vocês concordam? Pode falar. Eu queria que minha mãe assistisse essa aula. Então, essa aula vai ficar gravada. Eu sei, eu fico pegando algumas partes, mandando pra ela, só que ela não vê. Mas, Bianca, deixa eu contar aqui uma coisa É pra difícil você. ter uma relação com a minha mãe, conversar. Eu sei. Eu vou te falar que eu sei, sabe por quê? Porque eu tô com uma filha de 11 anos que está passando por muitas mudanças que são muito desafiadoras para mim, sabe? Um filho de 9, que ele ainda é criança, eu não percebi nada, ele não tem nada de mudança ainda, mas ela tem muitas. E aí, quando ela completou 10 anos, eu percebi uma necessidade enorme de eu aprender alguma coisa. E eu já era professora, sou professora de adolescentes, tem quase 22 anos. Amo os meus alunos, sempre amei dar aula para adolescentes. Acho que a biologia me ajuda. E sempre tive uma boa relação com os alunos. É claro que um ou outro assim tem alguma coisa, mas em geral minha relação é ótima com o adolescente. E aí eu percebi na minha casa uma dificuldade na relação, sabe? Igual você às vezes aí falam
um pouquinho, né, que você falou aí da dificuldade, eu senti isso, sabe, aqui em casa. E aí busquei ajuda, porque eu percebi que eu não queria perder os meus filhos, eu não quero perder o amor deles, não quero perder o respeito deles, não quero perder essa conexão. E aí, o que eu fiz primeiro? Eu conheci uma psicóloga pelo Facebook. Minha filha tá aqui falando que não é para falar. E aí conheci a Mariana Lacerda no Instagram, que é uma psicóloga que fala sobre criação com respeito. E fiz um curso com ela, um curso muito bom, maravilhoso, e mudei, sabe? Isso tem uns 2 anos. Mudei, mas eu mudei e as mudanças continuaram, né? Porque a gente está falando de adolescência. Não tem nada a ver. Minha filha está aqui ouvindo. O Ricardo tem 9 anos, tem nada a ver. Pessoal, Você não tá, aí o que foi que aconteceu? Fiz o curso, foi muito bom, continuei acompanhando a Mariana Lacerda, mas ela demorou a dar uma continuidade nisso. E aí, uma amiga minha, ela é terapeuta, ela mandou para mim uma proposta de fazer uma mentoria sobre adolescente, com a pediatra, a doutora Juliana Franco, e com a psicóloga Vanessa Moura. Uma mentoria, são 48 aulas, com encontros online e ao vivo, e eu entrei nessa mentoria, disposta a entender sobre o adolescente, disposta a me conectar mesmo principalmente com a minha filha, né? Que eu a amo, não tem ninguém que eu ame mais nessa vida, mas eu percebi que nessa adolescência ela mudou muito, e aí aconteceram, eu tenho uma filha nova, ela tem uma mãe nova, porque eu decidi mudar, decidi educar com respeito, ouvir, entender as fases da própria idade. E aí eu entrei nessa mentoria, entrei numa outra mentoria e agora eu estou numa comunidade de mães mesmo, que aí se apoiam, porque os desafios são todos os dias, para todo mundo, sabe? O adulto, ele tem, assim, eu não menosprezo as suas responsabilidades, os seus compromissos, as suas ansiedades, as suas vontades, de jeito nenhum. Mas o adulto também tem as dele, sabe? Então o adulto, é porque às vezes o adulto acha que só ele trabalha, só ele tem dificuldade. Não. A criança e o adolescente também têm as suas dificuldades. E aí foi assim que eu descobri que o adolescente precisa de apoio, precisa de escuta, precisa ser respeitado, tanto a criança quanto o adolescente. Quanto mais autoritário é o pai e a mãe, mais difícil será a conexão com esses filhos. E os filhos vão precisar desses pais, sabe? A gente fica com raiva do pai, da mãe. Eu me lembro na minha adolescência que eu fiquei com raiva, principalmente da minha mãe. Os meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe. E eu me lembro que eu tinha raiva de algumas coisas que minha mãe fazia. Então, faz parte. Todos os sentimentos são bem-vindos. O que a gente faz com esses sentimentos é que vai fazer diferença. A criança e o adolescente estão aprendendo. O adulto já deveria ter aprendido a se controlar. Mas aí o adulto que também teve um pai autoritário, quando ele vê o filho desobedecendo, não fazendo aquilo do jeito que ele quer, aí ele também se descontrola. Ele quer que o filho, criança e adolescente, consiga se controlar diante da raiva, da frustração, da ansiedade, do medo, de tudo, mas ele muitas vezes é um adulto que ainda não consegue. Então, assim, eu vou te dizer, Bianca e outros, que vocês sejam compreensivos com os pais. A criação dos pais de vocês, como da minha criação, não foi fácil. Como eu disse, nós éramos muito desrespeitados quando criança e adolescente, e às vezes é isso que a gente faz com os filhos, porque a gente não sabe fazer diferente. A gente não sabe entender, às vezes a gente não sabe ouvir, não sabe... É porque a gente não teve isso também, sabe? Então, assim, Bianca, às vezes parece assim que o adolescente tem que ser mais adulto, mais maduro que o adulto que cuida dele, né? Isso está errado. O adulto deveria ser o equilibrado. O adulto deveria ser o que
demonstre respeito para ele ensinar respeito, né? Não tem como demonstrar respeito, não tem como ensinar respeito desrespeitando, né? E era assim que as pessoas, elas impunham ali, elas obrigavam que a criança respeitasse com autoritarismo, com agressão. Isso não tem como, né? A criança vai respeitar quando ela é respeitada e não quando ela é desrespeitada. Então, assim, são muitos passos. Eu estou há 2 anos, assim, nessa busca de uma criação respeitosa, gentil, amorosa. Não é fácil, assim, não é. Então, entenda, perdoe, faz uma bandeira branca pedindo paz. Porque isso era o adulto que deveria fazer, né? Mas se às vezes ele não consegue, principalmente porque a criação dele foi difícil, tente você, sabe? Assim, eu tenho certeza que os pais de vocês, as pessoas que convivem com vocês, amam vocês, querem ver vocês felizes. Felizes. Quanto mais felizes vocês forem, eles vão se sentir bem, mas eles têm medos. Se você mata a aula, eles têm medo do futuro que você vai ter. Se você tira nota ruim, eles têm medo. E o medo deles faz com que eles muitas vezes sejam autoritários, desrespeitosos, briguem, façam coisas que faz assim, de cabeça quente, sabe? Na raiva. Então é isso. É isso, gente. E aí, eu vou sugerir, sabe assim, é a doutora Juliana Franco. Tem ela, é que eu tenho 2 Instagram, né? Eu tenho um Instagram pessoal, que é Janaína QB Matsu, que é onde eu falo muito da doutora Juliana Franco. E tem o meu Instagram profissional, que é esse da biologia, que é Prof. Janaína Bio, que aí é só para os meus alunos. Mas se alguém quiser, Bianca ou mais alguém quiser sugerir para a mãe, para o pai, um pediatra legal ou uma psicóloga legal, assim, só para seguir no Instagram, para ver as postagens, ela chama-se Juliana Franco. Aí é a pediatra, a doutora Juliana Franco, é Juliana Franco, pediatra. E a Vanessa Moura, que é uma psicóloga de adolescentes e trabalha com pais de adolescentes. É isso, pessoal. Eu vou tirar aquela fotinha, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Vou fazer aquela filmagem para colocar no meu Instagram. E aí estará lá. Daqui a pouquinho eu coloco lá. E aí vocês fiquem à vontade, se alguém quiser comentar alguma coisa. Obrigada. É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Não? Ó, próxima... Pode falar se quiser. Próxima aula nossa será sexta-feira, 7 da manhã, gente. Eu vou ver se eu vou falar primeiro de drogas ou sexualidade, tá? Vou decidir. Então, a próxima aula a gente continua falando de adolescência. Se você não assistiu os 2 vídeos curtinhos que eu coloquei lá no GR8, assista, tá? Não, assim, depois das 11, né? Depois das suas aulas. Assista lá que você vai gostar e vai aprender. Tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, então. Eu li todos os recadinhos aqui. Fui comentando. Ah, tá. Fui comentando. Não tem mais nenhum, não. Tá bom, pessoal. Então, eu vou encerrar. Fiquem com Deus. Boas aulas. Com Deus, professora. Amém. Obrigada. Tchau, Obrigada pela aula. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Tchau, obrigada.